eu peguei uma parte do texto, o texto é longo, peguei uma parte desse texto, estou lendo com você, 1 Crônicas 29, versículo 26, diz assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, reinou 40 anos em Israel, 7 em Hebrom, 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Vamos orar por essa palavra? Vamos? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Tá bom? Vamos orar. Faz mais uma oração ainda aí. Seja bem específico agora. Fala: Deus, eu preciso ouvir uma palavra hoje aqui. Pede aí, fala: Deus, usa a vida desse homem para falar comigo. Fala aí: Senhor, ele não sabe nada que está passando comigo, ele não me conhece, mas o Senhor sabe do meu coração. Fala comigo, me dá uma palavra, provoca uma mudança na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por tua palavra. Eu quero dizer assim: Deus, obrigado, porque nesse tempo, e eu creio que é tempo do Senhor, o Senhor nos deu essa palavra. E obrigado que a tua palavra, ela vem a tempo de algo ainda maravilhoso acontecer na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Você crê que Deus quer falar com você? Tema de hoje: apesar de tudo, viver bem. Apesar de tudo, viver bem. Eu peguei uma parte da história de Davi, aí o final da história, aí nós estamos lendo, e fala algumas coisas ali que deveria ser um objetivo nosso de vida, deveria ser, mas eu acho que é por educação, um conceito errado nosso, nós negligenciamos, nós não temos assim um objetivo, nós não temos assim um alvo, a gente vai vivendo conforme vai acontecendo, e muitas vezes é mais acidente do que uma prioridade de vida. Mas a Bíblia fala assim que Davi, e aí você que conhece um pouco, já leu um pouco, ou já ouviu falar um pouco, você fala assim: poxa, apesar de tudo que aconteceu com ele, termina um relato dizendo assim: o cara reinou, o cara teve uma velhice boa, o cara teve uma vida longa, que não teve, ele, segundo os relatos, foi em torno de uns 70 anos mais ou menos, mas fala, ele viveu dias, né? Dias que parecem pouco, mas foram muitos, porque é muita coisa que acontece na vida da pessoa, é intenso, são finais de semanas maravilhosos, são semanas extraordinárias, são lutas, vitórias, são coisas que acontecem, você fala assim: cara, esse ano foi atípico, foi um ano assim que, meu Deus, quanta coisa aconteceu na minha vida. E ainda termina com um outro relato que deveria ser uma meta. O filho deles estava lá, seguiu. O filho dele não se perdeu, veio atrás dele. Depois a história segue, aí já nós estamos falando de outro, nós estamos falando de Davi está trazendo. Depois, cada um segue o seu curso. Mas eu queria falar hoje com você assim: apesar de tudo, não abra mão de ter uma vida boa, não abra mão de viver bem, não se perca em, sabe, assim, em ventos, vendavais, não se perca em, sabe, em conceitos, em coisas, deseja viver bem, lute por ter uma vida que traga um impacto, lute para ter algo assim que dê gosto na sua vida, não viva com gosto de plástico na boca, não viva querendo morrer, pelo amor de Deus,
Viva sonhando, viva assim, falando, pô, vai melhorar, as coisas vão acontecer, sabe, assim, aí quando tudo acabar, talvez tenha um relato. Pô, lembra fulano? Cara, o cara viveu bem. Quem quer isso para a sua vida? Você tem que ser meta, irmãos. Meta. Tem que ser objetivo de vida. É triste, irmãos, nós somos um povo, por favor, tá bom? Entenda agora, eu estou falando aqui como um cidadão. Nós somos um povo com muita falta de conhecimento. Nós olhamos a crise assim, nós olhamos a situação do país, nós olhamos uma nação que os dirigentes querem tirar R$10 do salário mínimo. R$10. Se tirasse R$1.000 do salário de um senador, tirasse R$1.000 do salário de um deputado, irmão, teria o mesmo efeito, tirar R$10 de um salário mínimo. E nós estamos vendo uma nação aí que está declarado, e se eu perguntar aqui, eu acho que ninguém sabe, ninguém lembra, está declarado que o Brasil, o país, está num rombo, irmãos, um rombo. Eles estão decidindo se vai estourar esse rombo, ou se vai ficar nesse rombo. Baixar não tem como, a não ser que aumente impostos. Eu estou falando, você deve estar assim, olha, mas isso está todo dia falando, nós vivemos assim meio que alienados. E aí se eu perguntar para você, qual tem sido o seu plano para uma aposentadoria, para uma velhice, para amanhã, o que você tem projetado? Pais que nunca, irmãos, pais que nunca vão poder descansar, porque seus filhos não estão estudando como deveriam, não estão pensando no futuro, vão ter que sempre ficar ali, dando sustento para os filhos, porque se você não investir agora, se você não chorar agora, se você não acompanhar as notas dele agora, se você não colocar sonhos no coração dele, se você não der a ele uma referência, amanhã seu filho está pior do que você, e aí você vai olhar para trás e falar, vou ter que ajudar meu filho, tem que ajudar ele, porque ele não tem condições. Mas eu queria profetizar que seus filhos vão ter muito mais que você, vão ter o dobro do que você. Quando você chegar na velhice, você vai sentir, por favor, um orgulho. Fala assim, posso ir em paz, porque meus filhos estão em paz, meus filhos estão bem, meus filhos venceram, meus filhos conquistaram, meus filhos lutam, são trabalhadores, são honestos. E eu queria dizer algo a você, Deus honra trabalho, irmãos, Deus honra trabalho, então não se preocupe, haverá vitória. Então, mas eu fico preocupado, e eu queria ministrar na sua vida que há pessoas que parece que não pensam, não fazem algo, não se mexem, para apesar de tudo que está acontecendo, viver uma vida boa, viver bem, em nome de Jesus. Posso ouvir amém, irmãos? Irmãos, eu me converti em março de 1984. Hoje eu estou pregando a palavra, por graça de Deus, mas uma pessoa, nome Manuel Alves da Silva, essa pessoa, na igreja em que eu estava, o culto era gravado em cassete. Depois alguém explica isso para você. Você não sabe o que é cassete? O pessoal que nasceu numa idade aí nunca nem imagina o que é um cassete. E acabava o culto, ele comprava o cassete da pregação e dava para mim. Eu tinha 15 anos e ele falava assim, ouve de novo. E tinha retiros da igreja, e eu era duro, irmão, duro, pensa num cara duro mesmo, de não ter dinheiro para pegar o metrô em São Paulo, era durão mesmo, durão, jovem duro, né? E tinha retiro na igreja,
o tio Manuel, ele falava: rapaz, você tem que ir no retiro, você tem que estar lá no retiro lá. E eu olhava para a cara dele assim, dizendo assim para ele, eu olhava, não falava, eu olhava assim: não, eu quero ir sim, mas pode chover, né? Pode fazer sol. Eu falei: eu sei, você não tem dinheiro, né? Ele pagava, irmãos. Não, você vai, eu vou pagar para você, você vai no retiro. Num desses retiros, o preletor de 4 dias foi o Roosevelt Shedd. O Roosevelt Shedd começou a falar no sábado, eu comecei a chorar no sábado, terminei de chorar na terça-feira à tarde, para você ter uma ideia, o que aquele homem impactou a minha vida. Tio Manuel, se ele parasse do meu lado aqui assim, ele falava da Bíblia para mim. Eu fui convidado na bodas de 50 anos do casamento dele, eu fui convidado para ir lá falar. Quando eu terminei de falar, as pessoas vieram falar comigo assim: você fala igual ele. Igual ele. Você é filho dele? Eu falei: não, não sou. É que esse homem impactou tanto a minha vida, tanto que ele falava para mim de Jesus, da palavra. Estou contando isso para você porque o resultado, esse cara que está pregando para você hoje, é porque uma pessoa gastou tempo comigo, investiu na minha vida, uma pessoa. E eu estou lendo Davi para você, e eu queria pegar hoje uma outra visão de Davi, e eu queria ensinar isso para você. Não tem como, e quem já viu, ou pelo menos assistiu aí Record, acho que na Record passa também, ou seja, leu Bíblia, não tem como falar Davi, sem não lembrar de 4 pessoas. 4, então vamos falar assim: Davi viveu bem, mas tem 4 pessoas na vida de Davi, 4, e eu queria agora falar de 4 pessoas que você procure na sua vida. Você fala: pastor, eu estou querendo melhorar a minha vida, então você tem que ter 4 pessoas, pelo menos 4 pessoas, que se elas existirem na sua vida, quer seja para o bem ou para o mal, quer seja luta ou não, vão fazer diferença na sua vida. São pessoas que elas trazem de alguma forma um impacto na sua vida. Falando de Davi, você tem que lembrar de Samuel, tem que lembrar. Você não lembra, você tem que ler a Bíblia lá, você vai falar: Samuel foi quem ungiu Davi. Samuel, eu vou falar sobre ele. Não tem como você falar de Davi sem falar de Golias. Alguém está lembrando de alguma coisa? Dá um sinal, você está lembrando? Golias, lembra ou não? Sim. Vocês estão me olhando com a cara: quem é isso que o pastor está falando? Hoje, quando eu terminei a pregação, o Renan falou assim: pai, hoje está difícil. Ele falou: filhos, é Bíblia. Você falar de Davi e não falar de Saul, você não lembrar de Saul, Davi, ele assumiu o lugar de Saul. Quer ver outro nome que talvez você não lembre? Tomara que alguém lembre aqui. Não tem como você falar de Davi e não lembrar de um cara chamado Jonatas. Alguém lembra, irmãos? Tem crente aqui? Pelo amor de Deus. Jonatas. Então, eu queria falar sobre isso, e você vê como a sua vida pode ser alterada, como a minha foi. Eu estava sentado num retiro de pastores, nós estávamos numa roda, pastor Edson Barbosa, lá do Rio Grande do Sul, estava pregando para nós. Eu chorei, que o pastor Edson Barbosa, já um homem de Deus, um homem que tem impactado pastores, irmãos, ele criou um movimento, igual o pastor Jamê também está fazendo em Jundiaí, pastoreamento de pastores, investindo a vida em pastor, cuidando de pastor, pregando para pastor, tal. E ele falou: olha, o que eu sou,
Se você me espremer assim, pegar minha vida e passar num triturador, assim, o suco que sai é a vida de 3 homens. E ele começou a chorar. Um homem de idade chorou, porque ele falou assim: 3 homens que marcaram a minha vida, e eu nunca vou esquecer o que esses 3 homens fizeram para mim. E ele falou o nome dos 3, um deles já tinha falecido, morrido, e ele falou: são pessoas que passaram na minha vida e deixaram uma marca, e eu sou resultado dessas pessoas na minha vida. Os pais que estão aqui estão me ouvindo? Você sabe que você tem esse papel importante na vida do seu filho, deixar uma marca tão forte na vida do seu filho, assim, que talvez um dia seu filho vai falar assim: o que eu sou devo ao meu pai, para o bem, tá bom, irmãos? Para o bem. Você me acompanha? Seria bom se você pudesse anotar, se tivesse um papel, alguma coisa para você anotar. Se alguém estudou, eu tenho estudado, eu gosto disso. Saul e Davi viveram quase ao mesmo tempo, tá bom? Pegar a idade deles assim, eles morreram quase com a mesma idade, não no mesmo tempo, mas quase a mesma idade. Mas a Bíblia não diz que Saul viveu boa velhice, farto de dias, e também não diz seu filho assumiu o seu lugar. Mas Davi, a Bíblia fala, apesar de tudo que ele passou, tudo que ele aconteceu, fala assim: viveu bem, viveu bem. Olha para mim, eu desejo isso para você. Puxa, como eu desejo isso para você. Desejo que cada dia para você seja uma bênção de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, desejo que sejam anos inesquecíveis. Quando a Bíblia fala assim, restituir-vos-ei os anos, não é trazer de volta, é te dar anos intensos, anos de experiências, anos de conquistas, anos de lutas e vitórias, anos de crescimento, ano que você diga glória a Deus, olho brilhando, irmãos. Tem gente que o olho não brilha, é um morto vivo, desanimado. Meu filho tem que olhar para mim e ver meu olho brilhando. Ele tem 21 anos, está na faculdade, e se ele não vê o pai dele vivendo assim, quem vai ver quem? A minha filha não olhar para mim e ver um cara apaixonado pela vida, alguém que, puxa a vida, às vezes chora, mas também dá risada. Amém, irmãos? Tem dias difíceis, irmãos, mas sempre termina com uma vitória em Cristo. Poxa, irmãos, isso muda tudo, isso faz a vida ser outra assim, sabe? Ela pinta, a vida ela vai te pintando. Não deixa ela pintar de cinza, não. Deixa ela colocar uma cor, para você ter história para contar, tá bom? Você me acompanha aí? Você estuda comigo um pouquinho aí, é importante isso que eu vou falar. Eu não tive coragem de perguntar para Deus por que essa palavra é hoje. Talvez se fosse na quarta-feira a gente teria um tempo maior para estudar melhor, mas eu creio que Deus quer falar com você, tá bom? Eu vou falar de coisas sérias aqui, coisas, realidades espirituais, são muito sérias isso aqui. Você precisa ter isso. Você não pode vir a um lugar desse, sentar aqui e achar que sua vida vai... Você não pense isso. Não pensa que o rótulo cristão, que é um apelido, vai mudar a sua vida. Não vai. Muitos pensaram isso e não estão mais aqui. Não estão mais na igreja. Não aqui, em qualquer outro lugar, não estão mais. É muito mais que isso. São impressões de outras vidas nas nossas vidas, que Deus coloca na nossa vida. Amém? Deus coloca. E eu queria começar com Samuel. Samuel, para quem não conhece bem Samuel, Samuel foi usado para ungir Davi. Se Samuel, preste atenção nisso, se Samuel não ouve a voz de Deus, eu citei um nome aqui para você, talvez ele nunca vá ouvir uma pregação dessa aqui,
Manuel Alves da Silva. Se esse homem, irmãos, não ouve uma voz de Deus para falar, vai lá, compra o, eu ia falar CD, vai lá, compra o cassete, dá uma cacetada nesse menino, dá para ele. Irmãos, ele me dava aquilo e eu pegava aquilo e eu ouvia, e eu ouvia aquilo, e ele falava, e ele me colocava lá no... Se Samuel não ouve a voz de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo, você tem que ter um Samuel. Nem o pai dele, irmãos, nem o pai dele lembrou dele. Davi estaria lá atrás do curral das vacas, irmãos, até que Deus levanta um Samuel. Samuel é um homem de Deus na sua vida. Você tem que ter uma pessoa de Deus na sua vida. Alguém que não deixa, irmãos, não deixa você, ele não larga de você, ele é uma voz de Deus na sua vida. Fala, não, nós não vamos sentar para comer até que você traga esse menino aqui, porque Deus tem planos na vida dele, e os planos de Deus não podem ser frustrados, e os planos de Deus vão acontecer na vida dele, e eu tenho orado por ele, e eu continuo orando por ele, eu sou intercessor dele, porque Deus vai fazer uma obra na vida dele. Você tem que ter alguém assim. Eu tenho gente assim na minha vida. Samuel. E eu anotei aqui, olha, sem Samuel, entenda, eu estou usando Samuel, tá bom? Agora você tem que saber quem é o seu Samuel. Na minha vida o nome dele era Manuel, qual é a mesma coisa? Ou outros que você tenha. Sem o Samuel na sua vida, você não sai do lugar. Sua vida não anda. Sua vida espiritual fica parada, estagnada. Você tem que ter uma voz de um homem de Deus, de alguém que lembra você que Deus é a melhor coisa que tem na sua vida. Escolhe alguém para dizer assim, leve Deus a sério. Fala aí para ele, leva Deus a sério. Samuel, se estiver anotando, é uma voz profética na sua vida. Você tem que ouvir. Você precisa ouvir alguém que quando ele fala, quando ela fala, você sabe que Deus está falando. Alguém tem alguém assim na vida, irmãos? Quando a pessoa ela fala com você, você fala assim, Deus está falando comigo. Preste atenção, não ter uma pessoa assim na vida vai fazer com que a sua vida espiritual não cresça, não desenvolva. Você tem que ter alguém, irmãos, que o que ele fala para você não é palavrão, não é bobeira, é voz de Deus na sua vida. Irmãos, nós estamos sem gente assim. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos dizendo que somos evangélicos, cristãos, mas não tem um homem de Deus. Um homem de Deus põe a mão no ombro e fala, rapaz, Deus tem uma obra com a sua vida, você tem que parar, você tem que levar Deus a sério, você precisa orar, você tem orado? Você precisa parar com isso, você precisa fazer isso, você precisa ouvir a voz, você precisa voltar, uma voz de Deus, uma voz muito séria, irmãos, séria, é gente que traz unção de Deus, derrama óleo de Deus sobre a sua vida. Você está vendo que eu estou falando de coisa séria? De realidade espiritual que a gente vai abandonando, esquecendo. A sua vida era algo, irmãos, você foi abandonando Samuel, você foi deixando para trás gente assim, sua vida vai descendo, você já não ora mais, porque Samuel, ele vai cobrar oração na sua vida. Você tem orado? Ele vai falar assim. Então a sua vida espiritual, ela só está subindo porque Samuel, ele incomoda você, ele confronta você. Samuel leva você ao arrependimento. Samuel, ele é assim. Samuel, ele fala verdades espirituais. Irmãos, podem falar o que quiser, dizer que o Brasil é um país que o número de evangélicos está crescendo, mas sem ter Samuel, nós vamos ser uma vergonha, porque a gente se contenta com o rótulo, mas não temos vida. E aí, irmãos, pode começar bem e terminar mal.
Quantos aqui, olha, se eu perguntasse, quantos estão sentados aqui, já foram professores de escola dominical, já foram líderes de grupos, já pregaram, já cantaram, e hoje não fazem, porque em algum momento da vida, não tiveram Samuel na sua vida, cutucando, lembrando, cobrando, falando, incentivando. Agora olha para mim, você tem que ser Samuel na vida de alguém. Você precisa ser Samuel na vida de alguém. Você precisa de vez em quando lembrar que você tem que orar por alguém. Samuel chega a dizer: pecaria eu se eu não orasse por vocês. Você tem que orar. Pais, por favor, você tem que ser Samuel na vida dos seus filhos, irmãos. Quem derrama óleo sobre a vida dos filhos, unção na vida dos filhos. Seus filhos podem estar coração frio, seus filhos podem estar dizendo: não quero mais saber de Deus, mas você é Samuel. Você vai dizer: nós não vamos dormir enquanto nós não orarmos pelos nossos filhos. Meu filho será um homem de Deus, minha filha será uma mulher de Deus. Menos do que isso, Senhor, eu não quero. Eles podem ganhar o mundo, fazer as faculdades, ter bons empregos, mas eles vão ficar na casa do Senhor, e vão servir a igreja do Senhor, e vão terminar os dias, como diz a Bíblia, dias felizes, cheios de dias. E como a Bíblia diz que eu viverei para ver os filhos dos meus filhos, eu verei o sucesso dos meus netos por causa dos meus filhos. Aquilo que começou na minha vida sendo Samuel, verei nos meus netos apaixonados por Deus. Samuel. Sem Samuel não anda. Não tem história para contar. Acabou. Samuel é quem Deus fala para ele: Samuel, não atenta para a aparência. Sonda o coração, Samuel. Sonda o coração. Mateus 9,36 vai aparecer aqui na tela, você leia comigo, diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Quem está pastoreando a sua vida hoje? Quem é profeta na sua vida hoje? Cuidado, porque você pode estar achando que dá, você pode estar achando que vai, mas não vai. Muitas pessoas ignoram, irmãos, ignoram. E olha para mim aqui, isso aconteceu numa época, algumas pessoas ainda falam isso, eu gostaria que você não falasse isso, gostaria. Talvez você fale: pastor, mas está difícil, mas vamos lutar, não podemos aceitar. Muitas pessoas falam assim: eu não vou na igreja por causa de ninguém, eu vou lá por causa de Deus. Porque se a gente olhar para os homens, a gente se decepciona. Irmãos, mas a igreja tem que ter Samuel, tem que ter, senão é melhor fechar a porta. Vocês estão me olhando com a cara, ninguém disse amém. Eu estou falando de você. Nós precisamos levantar gente aqui de Deus, irmãos, que derrame unção na vida de outros. Quem trouxe você para a igreja é Samuel na sua vida. Quem tem coração pastoral é Samuel. Se preocupa, dá uma ligadinha, convida a pessoa a falar: olha, vamos comer comigo essa semana. Ontem, irmãos, eu estava aqui e tinha uma pessoa aqui que ela sempre falou assim: olha, eu tenho você como um pastor na minha vida. Sempre falou isso: eu tenho você como um pastor na minha vida. Sempre falou isso. E ontem ela estava aqui e
puxa vida, deu o almoço, me deu um incômodo no coração, negócio, eu falei, aí à tarde eu não aguentei e fui procurar a pessoa. Fui procurar, e ela veio sorrindo. Quando ela parou perto de mim, eu olhei para ela assim no olho dela, o sorriso fechou, o holograma caiu, a máscara caiu, e eu falei para ela, você está esquecendo de uma coisa, você está esquecendo que a sua vida é importante, você está pensando em largar, desistir, parar, falei para ela desse jeito, só que você está esquecendo que você é importante. Pra você ter uma ideia, eu lembrei de um desenho, irmãos, que eu gosto muito de desenho, quem me conhece sabe disso, eu sou apaixonado, eu assisto desenho, para mim é a melhor coisa que tem. É um desenho que eu assisti, eu não sei se eu errar o nome, o dinossauro grande, dinossauro bom, alguma coisa assim, um desenho. E tem um negócio de marca lá, que o dinossauro bota a marca lá, põe a pata, e ele não alcança para pôr a pata lá. E depois, eu acho que no final do filme, ele consegue pôr a pata dele, lá não sei o que era aquilo, pedra e tal. E eu falei, rapaz, você já pôs a sua marca, você não pode voltar para trás. Ele começou a chorar, porque ele percebe que é voz de Deus, irmãos, é voz de Deus. Um Samuel, quando ele fala, Deus está falando com a pessoa. Você tem alguém na sua vida que sente que você não está bem, sente que você está vacilando, sente que você está fazendo algo, e ele tem autoridade sobre a sua vida, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala, olha, eu vou orar por você, e vai vir unção de Deus sobre a sua vida, e a unção de Deus, ela quebra o jugo, ela despedaça, ela renova, ela aviva, ela levanta. Samuel faz isso. Tomara que você esteja pensando em alguém, tomara, irmãos, ter um Samuel na vida. Vamos falar de Golias? Golias, escreve esse nome aí, Golias. Com certeza, você já enfrentou um Golias na vida aí, e eu vou passar meio rápido aqui por Golias. Golias, quem tem objetivo na vida, quem tem meta, tem que conhecer Golias bem. Não tem como você ter metas na vida se não entender Golias. Golias é aquele cara que você tem que enfrentar. Se você foge, fica fugindo, olha só vira rei. A vida só anda quando você derruba um Golias. Tem jeito, irmãos, não adianta. Você já notou assim que todo pastor nativa, todo pastor aí que você julga aí, um homem de Deus, ele já passou por uma situação difícil, já notou ou não? Quando eu comecei a ouvir testemunhos assim, de homens assim, cara, pô, que pastorzão, ele falou, o filho dele ficou doente. Eu falei, Deus, não quero ser esse negócio não, tem que passar por isso, E eu passei até comigo mesmo. O médico olhando para o meu nariz assim, olhou o nariz, pôs o negócio, olhou, ligou para um outro médico e falou, olha, eu preciso que você opere uma pessoa para mim amanhã. Falando de mim, eu ali perto, quase que eu falei, eu não sou surdo, estou ouvindo tudo que você está falando. Ele falou, eu preciso que você opere uma pessoa amanhã, estou te mandando uma pessoa amanhã, para você operar. E eu olhando, eu falei, gente, eu? Aí ele voltou, desligou o telefone e falou, você está com câncer de pele no nariz. Irmãos, mas acredita nisso que eu vou te dizer agora. Deus tem planos na sua vida, Golias cai. Golias cai. Alguém está me ouvindo? Deus tem plano na sua vida, Golias cai. Porque Deus derruba Golias, irmão. Você só não pode fugir. Faz parte da sua história, faz parte do seu amadurecimento, do seu crescimento, faz parte de você ser uma pessoa firme em Deus,
são os Golias que foram derrotados no seu caminho. Quem nunca enfrentou um Golias, a vida dele é vacilante, é duvidosa, é frequentador de igreja, não, irmão, mas quem já orou, quem já teve que passar um tempo ali, olha, no Senhor, para que Golias caísse, esse não nega Jesus, irmãos. Até a vinda de Cristo, você vai ver ele lá, porque ele já teve Golias, e Golias caiu. Quem nunca passou, irmãos, só, olha, talvez não sabe nem do que eu estou falando, está olhando isso, pastor, fala outro, que isso não entendi nada. Golias, irmãos, são momentos que revelam quem você é em Deus. Qual é a sua fé? Qual é a sua fé? Antes de Golias, Davi já tinha sido ungido rei. Ele era rei? Não. Derrubou Golias. As mulheres já começaram até a cantar o nome dele. Passa por um processo difícil, tem que ter outros Golias, a vida é assim. Quando o outro Golias vai caindo, cai o primeiro, cai o segundo, vai caindo, aí é ungido rei, consagrado rei. A Bíblia é assim, a vida é assim. Você quer viver bem? Seja um vitorioso em Cristo. Quando a Bíblia fala assim, sobre todas as coisas, somos mais que vencedores, ela está falando de você que ela está falando, e passa por Golias, passa. Então a próxima luta que você tiver, ou seja essa que você está enfrentando agora, põe nome, vai cair, vai passar, Deus é comigo, a mão de Deus está sobre a minha vida, e há planos de Deus. Eu ouvi de uma mulher que teve câncer de mama, e ela diz, pastor, não vou morrer nessa. Eu falei, como assim você está falando? Por que você está falando isso? Porque Deus tem plano na minha vida e eles não se cumpriram ainda, e está viva, ótima, tudo bem, já deu o período, já foi confirmado, já passou o período pós-tratamento, está liberada. Por quê? Porque tem plano. Quando tem plano de Deus na sua vida, Golias cai. Agora, se você não está buscando os planos de Deus para a sua vida, talvez não apareça nem Golias, não precisa, mas se você quer terminar bem a sua história, derrube Golias em nome de Jesus Cristo, tá bom? E deixa eu só dar assim um toque rápido aqui. Só se vence Golias pela fé, tá bom? Alguém está me ouvindo? Não pensa não, pastor, eu já sou velho de igreja, deixa comigo. Cai, viu? Não fala assim, não pastor, deixa comigo, eu já li muito livro, nossa, eu já li, tudo que o senhor imagina, eu já li, até Rebecca Brown, eu já li tudo, demônio, pastor, eu sei tudo, fiz curso, cai, do mesmo jeito, não adianta nada, é pela fé. E fé, irmão, geralmente pode ser o tamanho do grão de mostarda, não tem que ser, sabe, não vai assim por aparência, não, que a fé é pessoal, a fé é em Deus, irmãos, crer em Deus e no seu poder, é fé. Se você tem fé, Golias cai, amém, irmãos? Porque não é muita pedra, não adianta você falar, pastor, eu tenho muita pedra, é uma só, não adianta você falar, pastor, deixa comigo, porque eu fiz curso é bom para o seu crescimento, mas Golias é um homem de fé, mulher de fé, é gente experimentado já, não é gente que é aventureiro, não é gente que fala não, é gente que tem experiência com o Senhor, já matou urso, já matou leão, já passou um tempo em oração, é gente que sabe que tem que às vezes acordar para orar, é gente que sabe que às vezes está em casa. Irmãos, às vezes, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu vou para o quarto, e eu deitei na cama, sabe, irmão, você bota o pezão para cima assim, os dedão assim abertos assim para cima, o que você está imaginando? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Irmãos, toca telefone, zap, o que for, e a pessoa falou, pastor,
ora por mim. Irmãos, eu já aviso lá, estou indo para a sala agora, porque eu aprendi, irmãos, que pela fé, orando, tudo posso. Sabe, cai Golias, pela fé. Vou para a sala, dobro o joelho, Senhor, estou cansado, mas vai mais uma em oração. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu já vi, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. No dia seguinte, você só ouve a notícia, passou. Deus pode. Alguém aqui tem fé? Exercita a sua fé. Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Apesar de tudo, viver bem, em nome de Jesus, tá bom? Saul, anote aí, vamos terminar aqui. Saul, agora eu vou falar aqui, eu vou pedir que, principalmente os homens, tá bom? Principalmente homem, olha para mim aqui. Saul é um péssimo exemplo para a sua vida, péssimo. Fuja, não bobeia nesse assunto, não serve para ser referência na sua vida. Saul, ele se perdeu e ele vai querer que você se perca. Saul não venceu e ele não quer que você também vença. Saul, ele foi, hoje não é mais, e ele não quer que você também seja. Saul é assim, você tem que parar com isso. Muita gente andando com Saul, muita gente dando conversa com Saul, gente que tem potencial, gente que tem ministério de Deus, andando com Saul. Você vai perder a unção. Alguém está me ouvindo? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A Bíblia não fala de Saul, que fala de Davi. Se eu fosse você, eu olhava mais para Davi do que para Saul. Cuidado, porque pode ter muita aparência, pode ser tal, não, olha só, Saul veio antes de Davi, mas Davi não copiou Saul, não quis usar nem a armadura dele, nem a armadura. Pode ter sido bom para você, mas para mim Deus tem coisa melhor. Não quero, não dá para mim. Deus tem me chamado para um tempo novo, para coisas novas. Deus tem plano com a minha vida. O que Deus tem para mim é algo bom. Cuidado, que você pode estar querendo viver algo novo e está travado em Saul. Sua vida não anda, não vai para frente. Não se deita vinho novo em odre velho. Não vem unção nova, não há um recomeço se a sua vida está presa em Saul. Saul é passado. Foi bom, foi ruim, foi ruim. O que Deus tem para mim é agora. Deus quer derramar um momento novo na minha vida, uma experiência nova na minha vida, um recomeço. O que Deus tem para mim, Ele está abrindo a porta agora. Não tinha porta nenhuma, Ele está abrindo uma para mim agora. Não tem nada a ver com Saul, tem a ver com uma unção que Deus quer derramar sobre a minha vida, no nome de Jesus. Cuidado, principalmente os homens, cuidado. Mire. Mulheres, se você quiser orar pelo seu marido, ore. Deus, que o meu marido olhe para um homem de Deus, que ele seja acompanhado por um homem de Deus. Quer orar pelo seu marido? Deus, coloque um homem de Deus perto do meu marido. Coloque um Samuel na vida dele. Saul eu não quero. Aliás, tira Saul de perto do meu marido, que vai falar conversas fiadas para ele. E quando ele menos perceber, meu marido está desanimado, meu marido não ora mais, não quer ir na igreja, meu marido começa a beber, começa a fazer coisas, tira da vida do meu marido Saul, põe um Samuel, um homem de Deus, que vai falar para o meu marido, ore por sua família. Você tem responsabilidade, você é sacerdote da sua casa. Se você impor as mãos sobre os teus filhos, eles vão prosperar. Se você orar por tua mulher, ela vai ser curada. Você tem essa autoridade como homem. Você é um homem de Deus. Você foi ungido para isso. Para formar um outro homem, irmãos, precisa de um outro homem. Mas não pode ser Saul.
Golias apareceu para Saul, irmãos. Você vê como é que são as coisas? Eu queria tanto que você estudasse, que você entendesse, você ia falar assim, é mesmo, cara. Golias apareceu para Saul. Mas Saul não teve, irmãos. Não teve esse peito, eu vou terminar meus dias bem no Senhor. Eu vou viver intensamente a obra de Deus na minha vida, os planos de Deus. Então Saul, ele foi destituído do trono. Cuidado, deixe de andar com Saul e passe a andar perto de Samuel. As mulheres entenderam que é para você também? Irmãos, a vida ela tem uma mensagem subliminar, tudo tem uma pegadinha, irmãos, tudo tem você só tem que se posicionar. Uma mulher casada, ela fala para o marido, bem, eu vou para a academia. O marido, opa, que legal, joia, vai para a academia. Ela vai para a academia e ela faz amizades com Saul, sem saber que é Saul. E aí aquilo que deveria ser um momento de cuidado do corpo, da alma, deveria ser um momento bom, se torna uma semeadura ruim. Por favor, cuidado que você pode falar, nosso pastor nosso lá falou que não é para ir na academia. Eu não falei isso. Pode não parecer, eu estou indo na academia. Pode não parecer. Alguém, o pessoal até fala assim, olha, eu estou indo 3 vezes por semana. Você vê, vai demorar uns 10 anos, irmão. Um dia eu vou chegar aqui, vocês vão falar assim, esse pastor está bem lá. Turma, estou indo lá na academia. Esses dias mesmo, acho que eu contei aqui, não lembro se eu contei aqui, que eu estava na esteira, e são várias esteiras, eu subi na esteira e fiquei na esteira, né? Tal. Vocês estão me olhando para ver se eu vou falar que estava correndo. Estava andando, gente, na esteira. Tal. E aí tinha as moças, né? Aí a moça saiu. Aí a outra saiu. E eu fiquei. Aí a outra saiu. Aí o rapaz, que é o monitor lá, o cara falou assim, Ivan, ele está ruim para o seu lado, hein? Não ficou uma. Aí eu fiz assim para ele. Eu sei quem sou, irmãos. Amém? Então cuidado só, porque às vezes você pode sim. E aí a moça vai para a academia e ela esquece que tem família em casa. E aí ela esquece que o corpo dela é uma bênção de Deus para a vida dela, para o marido dela, para os filhos dela, para ela. E sem ela perceber, ela está conversando com pessoas que não pensam do mesmo jeito. E o casamento. Amém? Onde é que começa isso? Por causa da academia? Não, por causa de Saul. Gente ruim. Cuidado com gente ruim. Os pais estão me ouvindo? Cuidado, irmãos. Eu não tenho, irmãos, eu não tenho como, puxa vida, o Renan sabe disso, eu falo aqui com os irmãos, se eu pudesse, eu pegava o Renan, Larissa, puxa, não posso, não tem, eu não devo fazer isso, não devo. Tudo que eu posso é falar, às vezes, o Renan tem compromissos, ele tem faculdade, ele tem a empresa júnior da FEG, tem coisas, pai, eu vou ter que dar uma passada em tal lugar. Eu chamo ele, vem cá, filho. Lá, eles vão beber na sua frente. Lembra que o seu pai não bebe. Lembra disso lá.
Lá, filho, alguém pode vir com uma... Gente, eu nunca sei cocaína, maconha, essas coisas, eu não sei a diferença disso, nunca usei. Lá alguém pode vir com um baseado, com uma coisa lá. Só lembra que o seu pai não usou isso, não usa isso. Lembra disso, filho. E lembra que a hora que você sair de lá, você vai para o ensaio da igreja. Lembra disso. Às vezes ele fala, pô, acho que eu não vou não. Acho que eu não vou não. Porque daqui a pouco eu vou ter que estar lá na frente cantando louvor, ensaiando, e eu não quero Saul na minha vida. E às vezes vai, não gosta. Porque não abra mão do seu ministério, não abra mão da obra de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu parei aonde? Vamos terminar então, Jonatas, rápido aqui, ó. Jonatas se preocupa com você. Jonatas é um amigo. Pergunta para a pessoa lá assim: você tem amigo? Pergunta de novo: você tem algum amigo? 1 Samuel 18, versículo 1 a 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada, seu arco e o seu cinto. Olha para mim, às vezes, irmãos, pode acontecer que um dia você já não tenha nem seus pais mais perto de você, mas você vai ter um Jonatas. Quando Saul não deixou Davi voltar para casa do pai, Jonatas cobriu esse barulho, essa lacuna aí, esse espaço aí, e falou para ele: cara, a partir de hoje eu vou andar com você, a partir de hoje eu vou segurar na sua mão, a partir de hoje você não está mais sozinho na vida, e para demonstrar isso eu estou fazendo uma aliança com você. Olha, irmãos, eu vou falar com tristeza no coração, um dos piores lugares para se fazer amigo é dentro da igreja. Um dos melhores lugares para se fazer inimigo é dentro da igreja. A pessoa dorme seu amigo, acorda seu inimigo. Não deveria ser assim. Não deveria. Estou ministrando algo para você porque muita gente, apesar de tudo, não está bem. Porque não consegue fazer um amigo. Amigo. Amigo cura você. Amigo, você pode estar desanimado, mas por causa do amigo, você continua. Ele é motivador na sua vida. Para você ter uma ideia, Davi já era rei, Davi já tinha conquistado muita coisa. Davi vira e fala assim: por favor, tem alguém ainda vivo, sobrou alguém da casa lá de Jonatas, para que eu possa ainda me lembrar da benevolência dele com a minha vida, da amizade dele comigo. Alguém falou: tem, é aleijado, cara, o cara é um aleijado, puxa, o cara é um coitado. Davi, traz ele para mim. Você lembra a amizade do seu pai comigo, cara? Seu pai foi um grande amigo na minha vida. A partir de hoje, você vai comer na minha mesa todo dia. Todo dia você vai sentar comigo. Só para eu lembrar da amizade do seu pai, como seu pai foi bom comigo. Sabe por que Davi, apesar de tudo, teve uma vida boa, irmãos? Porque teve amigo.
E eu queria fazer uma pergunta para você. Você veio aqui na igreja aqui. Você tem amigo? Amigo? Triste, irmãos, que você não está percebendo. Você está andando sozinho. Você está indo sozinho. E amigo? Como é que você está fazendo? A Bíblia fala assim em Provérbios 17, em todo tempo, ama o amigo. E na angústia, nasce o irmão. Amigo, que se torna mais amigo, mais chegado que um irmão. Sofre com você, chora com você, incentiva você, tira a capa, tira o cinto, tira e te abençoa. Amigo é assim. Você precisa ter amigo, irmãos. Dentro da igreja, de preferência, amigos. Posso ouvir um amém? Só para terminar aqui, como é que eu faço para ter pessoas assim na vida, pastor? Eu quero que minha vida cresça. Eu quero viver bem, não quero parar. Eu queria falar só duas coisas aqui, ó. Como ter Samuel e como ter Jonatas, tá bom? Saul eu não quero que você tenha. E Golias, Deus te livre, em nome de Jesus. Mas se não livrar, você enfrenta e que vai dar tudo certo, pela fé, ele vai cair. Mas não vou falar dele para você, senão você vai ficar ruim, tá bom? Saul eu não vou te ensinar, porque ele nasce, brota, nossa, aí de graça aparece na sua vida. Às vezes até se transforma, até onde era gente boa, virou Saul. Tá bom? Tá assim. Como é que nasce um Samuel na sua vida? Como é que você, pastor, eu preciso ter um Samuel na minha vida? Ó, Efésios 4, 11 a 15. Vou ler aqui, ó, preste atenção, ó. Deus, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha lá, ó, e cheguemos à maturidade, ó, Samuel na sua vida, ó, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de um Samuel na sua vida é que você não seja mais como criança. Você vai crescer, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ouve isso. Você não pode só frequentar uma igreja, você tem que ser um discípulo. Você não pode só ter um rótulo. Alguém perguntar, o que você é? Você é católico ou crente? Você é rótulo. Pior, você ainda fala assim, não, eu sou cristão. Isso é apelido. Você tem que ser servo. Você tem que ser. Aí se levanta um Samuel na sua vida. Só frequentar, eu sou, não. A hora que você fala, eu quero servir Deus, Deus vai levantar um Samuel na sua vida. E Ele vai derramar um unção de Deus na sua vida. Ele vai ungir você, Ele vai orar por você. Deus vai colocar pessoas certas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Quer ter Samuel na sua vida? Samuel leva você mais perto de Deus. Se você não quer ir mais perto de Deus, não tem para que ter Samuel. Não tem, é desperdício. Você veio aqui hoje. Se no seu coração não está se arrepender, buscar Deus, orar mais, crescer na palavra, não tem porquê, irmãos, ter um Samuel, um profeta. O profeta vai mostrar a direção de Deus para a sua vida. Alguém aqui está procurando direção de Deus para a vida? Deus vai levantar um profeta na sua vida. Ouso dizer que Ele já levantou. Agora você vai passar a ouvi-lo. Você vai passar a ouvir. Está do seu lado, tem gente do seu lado, tem homem de Deus, mulher de Deus. E na sua, ouve isso. E na sua necessidade, na sua busca, seu marido vai se tornar um Samuel na sua vida.
sua mulher vai se tornar uma profeta, uma profetisa na sua vida. Seus filhos vão se tornar a boca de Deus na sua vida. Você vai se tornar a boca de Deus na vida dos seus filhos, por causa da necessidade, da busca, anseio, pastor, por estar mais perto de Deus. Deus levanta alguém perto de você, para ser um Samuel na sua vida. Por último, como é que se levanta um Jonatas na minha vida? Um amigo. Rapidamente, Saul não, gente. Jonatas. Se você não separar isso, ó, senão você abraça Saul e esquece de Jonatas. Entendeu? Saul não. Não adianta, mas ele é bom, ele é, não, pastor, é gente boa. Deixa passar. Pastor, mas a gente que é de Deus não tem que... Não. Você não precisa descer no poço para tirar água, você joga lata. Você quer descer no poço? Não, joga lata e pega água. Retém o que é bom. Alguém pode dizer amém? Retém o que é bom. É Jonatas que eu estou falando. Jonatas, ele se preocupa com você, ele é amigo, apesar de tudo, ele ama a sua alma. E apesar de tudo, você vai viver bem, porque você tem um Jonatas. Apesar de tudo, ele ama a sua alma. Ele é torcedor da sua vida, ele se preocupa com a sua vida espiritual, ele se preocupa com a sua vida financeira, ele se preocupa com o seu casamento. Ele vai falar isso para você. Ele é Jonatas na sua vida. Amém? E aí, como é que a gente faz um Jonatas? Eu escolhi esse texto, queria convidar você para ler junto comigo, e aqui a gente termina, Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Posso pedir para você ler comigo? Você lê em voz alta comigo esse texto, para a gente terminar aqui, porque nós, o povo evangélico, o cristão, sei lá o nome que você queira dar para isso, aqui na Carisma a gente está tentando não usar nenhuma expressão assim, e eu acho que a expressão boa que cairia para nós, para começar a mudar o nosso coração, são discípulos de Jesus Cristo. Não é discípulo dos outros, irmão. É discípulo de Jesus Cristo. E fazer alianças, irmão. Fazer aliança. Valorizar um pouquinho mais a amizade. Você veio hoje aqui, pratica a hospitalidade, convida um irmão. Convida um irmão. Você tem tempo essa semana? Para quê? Vamos tomar um café junto essa semana? Queria compartilhar com você. Leva a esposa sua lá. Leva seus filhos lá em casa. Vamos tomar um café junto. Se você tiver durão, fala para ele, leva alguma coisa. Por exemplo, eu tenho carvão em casa, irmãos. Eu tenho carvão em casa. Irmãos, olha, você falar, pastor, estava pensando em comer uma carne contigo. Irmãos, carvão e aquele álcool que acende rapidinho. Sal grosso, não lembro. Tem, Fábio, em casa sal grosso? Sei se tem, Fábio. O último que ele comeu, você acabou. Tem sal grosso. Se não tiver, irmão, a gente faz qualquer negócio. Jonatas, ele tem que ser perseguido. Assim, tem que ser uma coisa, eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero que meus filhos tenham Jonatas dentro da igreja. Eu quero que a minha esposa tenha amigas dentro da igreja. Eu quero. Você sabe que tem situações que eu não sirvo para minha esposa. Não dá. Não, eu até quero, mas não dá. Mas aí tem uma pessoa, tem uma mulher de Deus, uma amiga, tem alguém que não fala nada, mas é amiga, resolve tudo. Ainda mais nós homens que a gente não sabe ouvir. E às vezes ela fala, eu falo, Luíde, esquece isso. Não pode falar isso para a mulher. Mas a gente fala, esquece isso, larga bom dia, aí arrebenta tudo. Mas a outra mulher, ela pega e fala mais uma hora, e as duas se curam, se resolvem. Uma bênção, irmãos, é uma bênção. É Jonatas. Jonatas.
Nossa, você não imagina a minha alegria, irmãos, do meu filho, quando ele tem amigos, ensaios e coisas com Jonatas dentro da igreja. Jonatas dentro da igreja. Jonatas dentro da igreja. Aí você vê que é diferente. É diferente. Jonatas se faz com alianças. Faça aliança com alguém. Aonde tu fores, eu irei. Onde você repousar, eu vou repousar. Se você tiver o plano mútuo, compra o túmulo do lado. Está rindo? Mas eu quero ser seu amigo. Eu quero. A sua amizade faz bem para mim. Faz de mim um homem melhor, um homem de Deus. As minhas conquistas têm muito a ver com a sua amizade. Se não fosse a sua amizade, talvez nem a metade das minhas conquistas eu teria conseguido. Porque quando você tirou a capa e deu para mim, eu me senti valorizado. Quando você tirou o cinto, eu senti que você me protegeu. Senti isso. Tenha essa confiança. Vamos ler? Você lê comigo? Foi isso que Ruth respondeu. No 3 a gente começa do não. Vamos ensaiar esse negócio, não vai ficar muito feio. Direitinho, gente. Está saindo a gravação, tá bom? 1, 2, 3. Não insista. Diz a Bíblia, e reinou Davi 40 anos, teve boa velhice. Cara, eu desejo isso para mim. Já gosto da minha vida agora. Se ela melhorar, eu vou terminar meus dias um cara feliz, farto de dias. Sabe que é uma pessoa isso? Ontem nós tivemos um evento o dia inteiro. Se Jesus voltasse ontem, você falou, pô, valeu a pena. Porque são dias extraordinários que Deus tem proporcionado. Kairós de Deus, tempo favorável de Deus para a minha vida. Está restituindo os anos que eu perdi. Está trazendo de volta. Ser feliz de novo, amar a igreja, amar o ministério, amar obras de Deus. Só com Jonatas, irmãos, e Samuel. Amém? Posso pedir para você ficar de pé?